Depois que o pastor André Valadão, durante uma pregação na Lagoinha Orlando sobre fofoca, afirmou que a chamada denúncia profética foi a maior bobagem que ouviu recentemente, e nada mais era do que fofoca, Ana Paula Valadão e Gustavo Bessa decidiram se manifestar. O confronto da Ana foi entendido como fofoca. Diz que não pode criticar a igreja. Prega para ele, pastor. Olha, fofoca vem de maledicência. E vem de falar aquilo que é errado, aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. Quando nós nos levantamos para falar a verdade, colocar a verdade, isso não é fofoca. Isso é ajudar os outros que estão no erro, que estão no engano, que estão vivendo uma mentira. O apóstolo Paulo escreveu as cartas dele para as igrejas de Corinto e outras tantas igrejas, para criticar algumas das posturas que estavam erradas nessas igrejas. Basta ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e que se tornou uma carta pública. O apóstolo Paulo está apontando os erros da igreja e chamando aqueles irmãos ao arrependimento, à mudança de vida. As cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, puxa vida, as pessoas que... Outra pessoa perguntou: denúncia profética é fofoca? Como André Valadão pregou. E ele diz: tire as suas próprias conclusões. O que dizer do profeta Jeremias, Oséias, Amós, Joel e outros? O que dizer das denúncias que o apóstolo Paulo fez às igrejas e João na carta às 7 igrejas? Será que todos os homens que Deus levantou para confrontar o pecado do povo de Israel estavam fazendo fofoca? Só quem não lê a Bíblia, mas olha para o próprio umbigo, chama a denúncia profética de fofoca. Oi, gente, será que algum dia o pessoal vai entender que eu tenho outro CPF? Será que as pessoas vão parar de... Entendeu? E Ana Paula escreve: que dó! Não escutar o que ouve, não entender o que lê, não responder sobre o que realmente está na pauta e só se pronunciar para chamar quem já enxergou de fofoqueiro e condenar quem decidiu não estar mais ao seu lado. É inevitável. As coisas caem pelo seu próprio peso. E acrescenta: o que tem sido exposto não são usos e costumes da diversidade maravilhosa do corpo de Cristo, não são cores de tinta ou estilos e métodos. Mas o que corrompe a essência do que significa ser igreja. O zelo do Espírito é o que move profetas. Imagine Jesus em cada cena descrita. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Que dó dos pequeninos do rebanho que só sabem seguir, não conhecem a voz do sumo pastor para discernirem quando estão ouvindo e vendo igual ao que Jesus falou e viveu, mas ao contrário. Bora falar de coisa boa. Nesse solo rasgado, regado de lágrimas, maturado, tem florescido música, mensagem, remédio que cura com as mesmas consolações que saram a mim. E acrescenta o texto bíblico que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Muitos também têm comentado na pregação do pastor André Valadão sobre fofoca, quando ele diz que não se deve falar da igreja de ninguém, que ele mesmo já criticou duramente a igreja adventista. Alessandro diz: ué, não era ele que um tempo atrás estava falando mal da igreja adventista, então pode falar da igreja dos outros sim, só não da dele. Outra pessoa diz: tudo que Dedé Valadão falou não vale para ele. Quando começou a falar mal dos adventistas, inclusive arrumou briga com Rodrigo Silva por isso. Que feio, Dedé fazendo fofoca, olha o nível de sua arrogância e de seu orgulho. O pastor Gustavo Bessa reafirma que considera errada toda essa exposição de conflitos na internet, mas insiste que a responsabilidade é de André Valadão, que levou Felipe e Mariana Valadão, sua irmã, à justiça para impedir o uso do nome Lagoinha.
o que acabou tornando o caso público. 1 Coríntios 6:1. Logo não seria errada a exposição da briga das igrejas na internet? Eu acho também, foi o que eu sempre pensei desde o início. Mas aí houve um irmão que foi na justiça contra outro irmão, isso perante incrédulos. Esse foi exatamente o ato que desencadeou tudo mais e que trouxe a público algo que estava assim acontecendo e que é tão triste, tão triste. Então esse é um aspecto, né, da situação. O outro é um posicionamento pelo que é certo, né? A partir daí, como devemos nos posicionar? Devemos nos calar, devemos omitir, devemos fingir que não tem nada acontecendo, devemos ignorar, ou devemos nos posicionar pela verdade, por aquilo que cremos e acreditamos? Então, são os princípios que temos diante de nós. Acho que Deus não se agrada por essas insinuações no púlpito. Vocês nunca fizeram isso. Não, tem duas coisas erradas aí. A primeira é que o púlpito é um lugar de nós pregarmos a verdade, é um lugar de nós confrontarmos o pecado, confrontarmos o erro. Jesus fez isso quando ele entrou no templo com um chicote nas mãos e disse: saiam daqui, vocês são comerciantes, mercadores. A casa do meu pai é chamada para ser casa de oração. Jesus entrou no templo e fez isso, não é? Então, o púlpito é usado, deve ser usado para trazer a verdade. E nunca fizemos isso, sempre fizemos isso. A nossa missão como pastores é a de pregar o Evangelho. E no Evangelho, quando pregamos, nós confrontamos a verdade. Se você conhecer a nossa história, você vai ver que sempre foi assim. Diante de tudo isso, fica uma grande e necessária reflexão. Será que denunciar erros dentro da igreja é realmente fofoca, como afirmou André Valadão, ou faz parte do zelo pela verdade e pela integridade do corpo de Cristo? A Bíblia está repleta de exemplos de profetas e apóstolos que confrontaram pecados e desvios, chamando o povo ao arrependimento, muitas vezes enfrentando perseguições por não se calarem diante do erro. Se até Jesus, em sua passagem pelo templo, expulsou os mercadores e denunciou a corrupção da fé, será que aqueles que hoje alertam sobre questões dentro da igreja estão errados? O silêncio diante do erro seria um sinal de sabedoria ou de omissão? E mais, quando líderes utilizam seus púlpitos para criticar publicamente determinados assuntos e pessoas, podem condenar aqueles que fazem o mesmo em defesa da verdade? Essa situação levanta muitas questões sobre integridade, coerência e a responsabilidade de cada cristão em discernir os tempos. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e participe desse debate tão importante para a igreja atual. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.